Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje, a missão é desmistificar a complexa e incrivelmente fascinante mecânica biológica do câncer. Para deixar tudo bem claro e fácil de visualizar, vamos usar uma analogia. Pensemos em um tumor em crescimento como uma cidade completamente caótica e rebelde, operando totalmente à margem das leis do nosso próprio organismo. A ideia aqui é entender como uma única estrutura celular perde o controle e tenta construir o seu próprio império. Vamos começar? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, as etapas da carcinogênese, depois, as características biológicas do câncer, em seguida, o trânsito celular descontrolado, quarto, o processo de angiogênese tumoral e, por último, a invasão e metástase. É literalmente o passo a passo de como essa doença nasce, sobrevive, cria sua própria infraestrutura e, infelizmente, se espalha pelo corpo. Muito bem, começando pela seção 1, as etapas da carcinogênese. É aqui que vamos ver de onde surge a primeira falha arquitetônica que origina essa nossa célula rebelde. O processo de carcinogênese química acontece em 3 etapas super bem marcadas. A primeira é a iniciação. É um evento muito rápido e o pior de tudo, irreversível. Basicamente, o DNA da célula sofre um dano permanente por causa da exposição a algum agente carcinogênico. Claro, só essa iniciação não forma o câncer da noite para o dia, mas a célula fica extremamente vulnerável. Aí entra a promoção, onde agentes promotores dão aquele empurrãozinho para que essas células mutadas comecem a se multiplicar em ritmo acelerado. E por fim, a progressão. Essa proliferação contínua traz mais e mais mutações adicionais, formando o que chamamos de clone pré-neoplásico. É exatamente nesse ponto que o caos se instala de vez. Passando para a seção 2, as características biológicas do câncer. Aqui, vamos conhecer o verdadeiro projeto de sobrevivência que essa célula desenvolve. Esta roda ilustra brilhantemente o que a ciência chama de hallmarks do câncer. São as 8 características fundamentais que definem a biologia da doença. Olhando para isso, fica muito claro que as células tumorais desenvolvem, digamos assim, verdadeiros superpoderes. Elas alteram o próprio metabolismo celular, fogem do nosso sistema imune e, incrivelmente, alcançam uma espécie de imortalidade. Aquelas regrinhas genéticas saudáveis que fazem uma célula envelhecer e morrer naturalmente, simplesmente são jogadas pela janela. Resumindo as características mais críticas de todo aquele esquema, dá para entender de onde vem essa resiliência tão assustadora que a doença tem. Pensem bem, essas células têm autossuficiência em sinais de crescimento, elas ignoram solenemente qualquer inibidor de crescimento, fogem da apoptose, que seria a morte celular programada, conseguem manter a criação de novos vasos sanguíneos e, claro, possuem a capacidade letal de invadir outros tecidos e causar a metástase. É um autêntico manual de sobrevivência independente. Isso nos leva à seção 3. O trânsito celular descontrolado. Ou, fazendo um paralelo com a nossa analogia, o problema crônico dos semáforos quebrados. Para entender como essa autossuficiência de crescimento acontece, a metáfora da cidade ajuda muito. Em um corpo saudável, temos os proto-oncogenes. Eles são como os semáforos perfeitos de uma avenida. Deu luz verde, as células crescem e se dividem. Deu luz vermelha, elas param na hora. Tudo super organizado. Mas, nas células cancerígenas, esses genes sofrem uma mutação e viram oncógenes. E o que eles fazem na prática? Eles viram semáforos defeituosos que simplesmente travam na luz verde. Resultado, as células ignoram qualquer regra de trânsito e começam a se multiplicar sem parar, num ritmo totalmente alucinante. Numa cidade real com o trânsito todo caótico, as autoridades interviriam, certo? No nosso organismo, essas autoridades são os genes supressores de tumor, como o RB e o gene TP53, que produz a famosíssima proteína P53. Eles são literalmente os guardas de segurança da nossa cidade celular. Eles percebem o estresse e freiam a multiplicação celular. O grande problema é que, no ambiente de um tumor, essas autoridades foram contornadas, inativadas ou totalmente silenciadas pelas células rebeldes. É como se motoristas imprudentes estivessem correndo a 1000 por hora numa via e não existisse mais ninguém para aplicar multas. Seção 4. O processo de angiogênese tumoral. Chegou a hora da cidade rebelde construir a sua própria infraestrutura de abastecimento. Angiogênese pode ser definida como a migração de células endoteliais para a formação de novos capilares sanguíneos. Pensem o seguinte, nenhuma massa de células consegue crescer mais do que 1 ou 2 milímetros sem ter acesso a sangue fresco. É inviável. Então, o que o tumor faz? Ele literalmente engana o organismo hospedeiro,
forçando-o a construir uma rede novinha em folha de estradas e pontes só para levar nutrientes vitais e oxigênio direto para o centro do caos. Mas reparem que detalhe interessante sobre o resultado dessa construção. Observem esses vasos vermelhos todos emaranhados. A cidade rebelde constrói muitas estradas e constrói super rápido, sim, mas elas são de péssima qualidade. A vasculatura de um tumor não tem nada de normal. Ela segue um padrão totalmente aleatório e os capilares são dilatados e vazam muito, são extremamente permeáveis. E essa infraestrutura de baixa qualidade vai servir para propósitos bem sinistros logo em seguida. Todo esse boom imobiliário caótico acontece porque existe uma quebra no equilíbrio molecular. Normalmente, a nossa velha conhecida proteína P53 pisa no freio da criação de vasos. Mas, como já vimos, num tumor ela costuma estar suprimida. Por outro lado, vias de sinalização, como a do gene RAS, começam a agir como empreiteiros ambiciosos e inescrupulosos, liberando em excesso fatores que promovem a angiogênese a todo custo, como o VEG. A balança pende fortemente a favor dessa construção acelerada e super mal feita. E, finalmente, chegamos à seção 5, invasão e metástase. O momento em que o caos começa a se propagar além das suas fronteiras. Lembram daquelas estradas permeáveis e mal feitas? Pois é, elas viram as rotas de fuga perfeitas. O escape microscópico das células acontece em 3 passos moleculares exatos. Primeiro, a dissociação. Alterações nas moléculas fazem as células tumorais perderem a adesão e se soltarem umas das outras. Depois, a degradação. Elas liberam enzimas que quebram a barreira local, chamada membrana basal. E por fim, a locomoção. Essas células agora móveis avançam pela matriz recém-destruída e entram com facilidade naqueles vasos dilatados. A fuga da prisão celular foi um sucesso. Saindo do microscópio e olhando o mapa macro do corpo humano, vemos a metástase sistêmica. As células rebeldes usam aquela infraestrutura capilar para viajar livremente. O mais fascinante e perigoso é que essas células não param em qualquer lugar. Existe o que a ciência chama de tropismo. É uma afinidade extremamente específica por determinados órgãos. Os receptores dessas células se conectam aos tecidos de destino exatos, como uma chave encontrando a fechadura perfeita em outra cidade. A propagação, infelizmente, é muito bem direcionada. Chegando ao fim da nossa exploração de hoje, fica uma reflexão indispensável. Foram analisados semáforos travados no verde, guardas de segurança desativados, estradas caóticas e rotas de fuga altamente precisas. Será que entender cada pequena engrenagem biológica desses mecanismos rebeldes é a grande chave para desenhar tratamentos direcionados no futuro? Imaginem só. E se conseguirmos bloquear a angiogênese tumoral de forma definitiva, ou consertar as sinalizações celulares, impedindo que o corpo inteiro entre em colapso antes mesmo dessa rebelião celular ganhar força? Fica aí o questionamento para pensarmos sobre as imensas possibilidades da ciência. Até a nossa próxima análise.